Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, eu trouxe a segunda parte desse vídeo falando pra vocês como eu comecei a escrever. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like se você gostou do vídeo, compartilhe. E se você tá aí querendo publicar o seu livro, querendo botar sua história aí, né, pra todos lerem, é o sonho de todo escritor, né, querer ver o seu livro publicado. Eu tive essa sensação e foi uma das melhores que eu experimentei na minha vida. Se você quer saber, vem comigo. Então, pessoal, eu vou contar pra vocês como foi que eu consegui publicar o meu primeiro livro. Eu experimentei algumas coisas bem ruins, né, no início. Eu ainda experimento, não vou dizer pra vocês que hoje eu tô na fama, que eu tô isso, que eu tô aquilo, mas eu tenho alguns leitores, sim, muito bacanas, que me dão muitos feedbacks bem bacanas também a respeito do que eu escrevo, porque eu nunca tive uma autoconfiança. Eu sempre falei assim, eu tô escrevendo pra mim e eu não vou ter coragem de mostrar essas coisas pra ninguém. Falei, pô, beleza, eu vou continuar escrevendo, tal, um dia, quem sabe, eu mostro pra alguém. Meu irmão mais velho, né, que sempre acredita em mim, sempre me dá uma força incondicional, sabe? Sem precedentes. Ele falou assim pra mim na época, nossa, eu quero ler essa história. Aí eu fui, né, eu tava escrevendo uma história infantil, lembro muito bem, sim, eu até tenho essas histórias guardadas aqui comigo, quem sabe um dia eu possa retomar, né? E comecei a escrever e falei, quando eu terminei, eu falei pra ele assim, você quer ler mesmo? Sim. Encadernei essa primeira história e falei pra ele assim, se você gostar da história, você me dá uma resposta legal, se você não gostar, também pode falar que eu vou tentar melhorar. Aí ele leu essa história, indo pro trabalho e voltando, né? Ele falou assim, cara, é muito bacana essa história. Eu escrevi uma história infantil. Só que nessa época aí, querendo ou não, né, o mercado editorial brasileiro para livros infantis é muito restrito, essa é a verdade. Livros infantis aqui no Brasil você tem como referência quem? Você tem Monteiro Lobato, Maurício de Souza, Ziraldo, são autores que escrevem sim para um público infantil, mas que tem uma carreira muito grande. Então eu, iniciante nesse caminho, nessa trajetória aí de escritor, querendo ser escritor, escrevendo livros infantis, não iria ter tanta saída. Eu mandei para editoras, eu fiz a burrada de ter mandado para editoras sem corrigir. Eu lembro como se fosse hoje, eu mandei para 27 editoras e e eu fiquei tão apreensivo no ano de 2009, porque eu queria muito que uma editora olhasse para mim, nem que seja para me mandar um feedback falando que meu livro foi aceito ou que meu livro não foi aceito. De qualquer forma, eu queria um feedback. Aí eu falei assim, eu fiquei o ano todo de 2009 apreensivo, querendo. Mas quando foi em novembro do mesmo ano, eu recebi uma carta da editora Objetiva, que fica aqui em Laranjeiras, no Rio. Ela é bem grande. É um selo, na verdade, de uma editora grande. Me fugiu o nome, desculpa. Mas eu recebi uma carta muito bacana dessa editora falando assim pra mim. Recebemos o seu original e vimos que tem qualidade literária, mas não nos responsabilizamos para uma futura edição. Gente, eu guardo essa frase, sabe, como um mantra na minha vida, porque foi a partir daí que eu caí na real e falei assim, não, eu escrevo alguma coisa, eu escrevo, então, tipo, eu vou continuar. Se eu não tivesse recebido essa única resposta dessas mais de 20 editoras, eu não teria continuado até agora. É muito árduo, sim, esse trajeto, porque para você ser escritor, para você se manter como escritor, é muito difícil mesmo. Só que nada é impossível, né? Então eu acredito nesse sonho. Até hoje eu continuo a escrever, onde resultou, né, que eu mostrei no vídeo anterior pra você, resultou no primeiro livro, no segundo e no terceiro. Quando chegou 2010 eu falei assim, eu não vou escrever mais os livros infantis, eu vou deixar de lado, vou deixar guardado para futuramente. Aí eu falei assim, não, eu vou escrever alguma coisa para adolescentes. Porque querendo ou não, né, adolescente é aquele público que gasta, que consome, e eu vou atingir esse público. Eu comecei a escrever, né? Como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, esse livro aqui, Enviada, eu fiquei 2010 todinho, janeiro a dezembro, fiquei 2011, janeiro a dezembro, e fiquei 2012, até meado. Fiquei 2 anos e meio praticamente escrevendo ele todo, esboçando onde me veio a ideia. Eu não tenho religião, eu não sou religioso, e todo mundo acha que eu sou ateu, né? Até minha mãe me chama de ateu, porque eu faço história, então você é ateu e comunista. Na verdade, eu não sou nenhuma dessas coisas, eu não tenho partidarismo político nenhum e religião eu não tenho nenhuma, embora tenha crescido, né, na religião católica, hoje eu não professo nenhuma religião. A minha fé
se baseia nas minhas ações, no que eu faço, no que eu acredito. Mas voltando ao assunto, eu fiquei 2 anos e meio escrevendo Enviada, onde surgiu a ideia de querer publicá-lo. Meu irmão também leu essa história, alguns conhecidos leram também e falaram assim, nossa, é muito boa, beleza. Dessa vez eu não mandei para muitas editoras e eu não mandei sem corrigir. Porque se eu tinha cometido o erro de ter mandado sem corrigir os meus livros infantis, eu falei assim, não, eu vou mandar agora bem direitinho dessa vez. O primeiro livro que eu mandei, o livro infantil, né, eu falei assim, poxa, eu mandei sem corrigir e eu recebi uma resposta legal. Eu não passei por nenhuma revisão e foi erro atrás de erro e foda-se. Mas o enviado eu enviei tudo direitinho, corrigido e tal. Mandei para uma editora que eu não gosto de citar o nome dessa editora porque eu tive muito gasto desnecessário com essa editora. E quando você é autor nacional, parece que algumas editoras elas acham que você é rico. Então elas querem, sabe, te lapidar como se você fosse um diamante. Então eu gastei muito, gastei pra caramba. E essa aqui é uma dica pra você, autor iniciante, se você quiser publicar com essa editora, que com certeza você conhece. Eu não vou citar o nome dela aqui, mas é uma editora portuguesa, muito famosa. Ela tem uma sede, não sei se ela tem agora uma sede aqui no Brasil, mas é uma das maiores editoras em língua portuguesa do mundo. Então você que está aí nesse meio literário, você que quer escrever, você que está vendo alguma editora, não publique porque eu tive um gasto muito desnecessário, eu paguei porque eu estava com tanta sede de querer ser publicado, de querer estar numa editora, de querer ver meu livro pendurado, sabe, na prateleira de alguma livraria, e esse sonho nunca chegou e realmente não chegou naquela época, mas não chegou até agora. Eu estou em outra editora, mas essa editora também não tem uma distribuição, então eu ainda não tenho meu livro em várias livrarias. E é o sonho de qualquer autor, né? Qualquer escritor é ver o seu livro lá pendurado naquela prateleira daquela livraria. Só que isso ainda não chegou para mim, né? Porque como eu falei, a minha editora ela é muito pequena, essa editora que eu estou agora, então ela não tem uma distribuição. Ela vende mais pelo site. Eu frequento muitas escolas onde eu vendo os meus livros, eu faço palestras, embora não seja tão bom assim, né, nas articulações, mas eu faço sim palestras em escolas de incentivo à leitura, de escrita, e falo também sobre os meus livros e as vivências que eu tive sobre o meio literário. O meio literário, na verdade, é igual o meio artístico. Existem pessoas ruins, sim, existem pessoas que puxam o seu tapete, existem pessoas muito invejosas, existem pessoas que te queimam. E isso daí é em qualquer lugar, né? Seja em meio literário, seja em meio artístico, seja no trabalho, isso sempre vai acontecer. Mas é só você focar e não precisar passar por cima de ninguém para você conseguir alguma coisa. E aí fica a dica para você que faz isso, né? E para você que não faz isso, mas sim, já teve essa experiência com outras pessoas que fizeram com você, não leve isso em consideração. Siga o seu foco, não preste atenção, sabe, no que está em volta. Se você tem um foco, vá atrás dele. E é isso que eu estou fazendo até hoje. E eu acabei rescindindo o contrato com essa editora de Portugal, porque eu estava tendo muito gasto e ela não fez nada por mim. Peguei Enviada e levei para a editora Selo Jovem, que é uma editora lá de Ribeirão Preto, que é essa que eu estou até agora. Em 2015, eles resolveram pegar o livro. Eu enviei, antes de enviar para Selo Jovem, eu enviei para 17 editoras. 3 editoras me mandaram resposta, dentre elas a Selo Jovem. Então, eu mandei para poucas editoras, né? Ao invés de mandar para muitas, né? Como eu tinha mandado no primeiro livro, com o primeiro livro infantil. E eu falei assim, poxa, 3 editoras me responderam e isso é tão bacana porque eu escrevi agora uma coisa diferente para um público diferente, para um público jovem, né? Um romance, sabe? De anjos, uma coisa ainda não tão batida, digamos assim, né? No meio literário, porque existem histórias de vampiros, existem histórias de elfos, disso, daquilo, mas ainda sobre anjos não é tão batido. Então eu falei, eu vou me diferenciar de uma certa maneira, eu vou escrever sobre anjos. E eu gosto muito do livro do Apocalipse, o livro bíblico do Apocalipse. Eu falei assim, eu vou criar uma história em cima desse livro do Apocalipse. Onde surgiu Enviada, né? Que eu contei pra vocês que ela é enviada pelo Criador para tentar acabar com o pecado do mundo.
Mas como que ela vai acabar com o pecado se ela está no pecado? Se ela se sentiu atraída pelo pecado? Porque existe um anjo das trevas ali, né? E existe um anjo da guarda. Mas assim, vocês têm que ler essa história. Eu confio na minha história é muito boa. Entre em contato comigo no Facebook, que eu indico pra vocês onde vende o meu livro. É bem baratinho e meu livro tá em promoção, gente, também no site da editora Selo Jovem. Eu vou deixar aqui embaixo o site. Ele tá R$14,99 e às vezes ele chega a R$23, R$24. Aí eu comecei a publicar os meus livros seguintes pela editora Selo Jovem, onde surgiu também a continuação, né, que eu falei pra vocês também no vídeo anterior. Fala também da Ângela, que é a personagem principal, Ângela, Anjo, né? E o livro agora é mais negro, mais assim, ela bota em foco mesmo, realmente, vou acabar com o pecado do mundo ou não vou? Entendeu? Ou eu vou ficar com o pecado, ou eu vou ficar... Será que o lado bonzinho é tão bonzinho assim, ou será que o lado ruim é tão ruim assim? E é isso, só vocês lendo também pra saber sobre a história, tá bom? O livro, ó, o livro ele tem, ó, nos capítulos... Pera aí, gente, eu tô enrolado. Ó, os capítulos, tá vendo? Uma asinha branca e uma asinha preta pra dar aquela coisa, né, de bem e mal. Aí a gente tem também aqui, ó, duas asinhas, ó, um lado bom e um lado ruim. E é isso, o livro é bem pequeno, não tem... O segundo, né, na verdade, ele tem 226 páginas e o primeiro ele tem 200 páginas cravadas. Você consegue ler muito rápido. Por isso o preço barato, porque na verdade eu sempre tive essa ideia assim, eu nunca vou colocar o preço do meu livro caro, porque eu não sou conhecido, sabe? Eu quero ser lido, eu não quero ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência do meu trabalho. Então eu quero ser lido. O sonho de qualquer escritor é você ser lido, é o seu livro chegar nas prateleiras, sabe? No armário de livros de algum leitor. O meu sonho continua e não mudou até agora. Ah, eu vou contar uma história rapidinho pra vocês. Quando eu tava no metrô aqui do Rio, eu tava indo trabalhar, eu vi um garoto, assim ó, sentado, lendo meu livro. Eu passei por ele, sabe? Eu andei muito rápido. E eu não falei com ele. Eu me arrependo muito de não ter falado com ele, porque ele estava lendo meu livro e eu poderia ter chegado lá perto dele e falado assim: Nossa, você está lendo meu livro, não sei o que lá, você está gostando do livro? Mas não, eu fiquei com vergonha, fui para outro vagão e fiquei observando ele assim de longe. Eu contei para os meus amigos, contei aqui em casa e eles falaram assim: Você é um idiota, essa sua vergonha te mata, porque você perde muitas coisas por vergonha. E realmente, gente, eu perdi muitas coisas sim por vergonha. Eu aprendi nesse meio literário que sim, você tem que dar a sua cara a tapa, você tem que arriscar. Tá tendo evento numa escola? Vai naquela escola. Tá tendo evento em tal lugar? Vai, pede, entendeu? Não custa nada, você não tá arrancando nada de ninguém. Hoje em dia eu tenho a plena consciência de que se tem aquela parada lá acontecendo, eu vou lá arriscar, posso expor o meu livro, não sei o que lá, eu sou escritor. Hoje eu sou muito cara de pau, sim. Entendeu? Eu chego num lugar e peço de boa para poder expor meu livro, para poder fazer uma palestra. Mas voltando ao assunto, eu continuo com essa editora Selo Jovem, onde ela publicou esse meu terceiro livro. Então o primeiro livro eu paguei, sim. Você é autor iniciante, se você quiser ser publicado aqui no Brasil por uma editora pequena, você paga uma taxa, mas tem algumas editoras, elas pedem uma quantidade exorbitante de dinheiro. Já outras, elas pedem o quê? Uma ajuda de custo, digamos assim. Você adquire alguns livros, por exemplo, 100, 200, para sua sessão de autógrafos, para você vender em escolas, entendeu? Então, eu fiz isso sim. Depois de ter gastado muito com a minha primeira edição com a outra editora, eu gastei sim para adquirir alguns livros com enviada nessa nova editora Selo Jovem. Mas foi assim, eu falei assim, cara, eu já tô com o livro do anterior, agora eu tô com mais livros, mas eu consegui vender todos. E não fica assim, nossa, eu tô com 100 livros, será que eu vou vender? Não fica assim, você vai vender, é só você criar coragem e fazer como eu. Chega numa escola, chega num evento literário, conheça pessoas envolvidas nesse meio literário, porque eu conheci muitas pessoas, sim, que me ajudaram muito. Não vou dizer que tiveram só pessoas ruins. Sim, tiveram pessoas muito boas que me ajudaram, sabe? Até hoje, pessoas que abriram portas para mim, que eu agradeço muito. E eu não tive oportunidade de agradecer, sabe? Como elas merecem. Então aqui estou eu. Eu agradeço muito a você que abriu as portas para mim, que até hoje me convida para eventos, que pergunta como eu estou,
E como andam os meus livros, eu agradeço muito, muito, muito mesmo, de coração. E esses aqui, né, são os 3 livros. Pera aí, gente. Ó, Porra, eu sou muito enrolado, tá? Desculpa. Ó, esses aqui são os 3 livros. Esse daqui, né, como eu falei pra vocês, eu tive que pagar por uns 100 exemplares e tal. Mas o segundo saiu de graça pela editora, que eles viram a primeira... Eles viram que o primeiro livro saiu bem, né? Então eles falaram assim, não, vamos publicar o segundo. E onde saiu o segundo, né? Totalmente de graça. E esse terceiro também, totalmente de graça. Então eu não paguei mais, eu não tive esse gasto como eu tive no começo, quando eu comecei, sabe, a querer ser publicado. Vejam se seu livro pode estar futuramente numa livraria, porque não adianta nada você ter o seu livro em mãos, como eu, né, que eu tenho 3 livros, e meu livro ainda não está em várias livrarias do país onde as pessoas possam comprar, onde eu posso falar agora pra vocês, gente, compra na Saraiva que o meu livro tá lá na Saraiva, entendeu? Não adianta nada. Então vejam sim uma editora que tenha distribuição de livros, pra você não quebrar a cara lá na frente. E se não tiver, gente, se a editora tá te oferecendo só uma publicação e não te dê um suporte que você merece, sabe o que você pode fazer? Você pode entrar no Wattpad, www.wattpad.com.br, e você pode colocar o seu livro lá, claro, antes de registrar, tá, pessoal? Não coloquem livros sem registrar, porque existem pessoas ruins. Então você coloca o seu livro lá, você... Cada capítulo, bota tipo... Igual aqui no YouTube as pessoas não colocam 2, 3 vídeos durante a semana. Você pode programar e colocar lá, ó. Toda quarta-feira, um capítulo do seu livro. Nisso, a pessoa vai saber que toda quarta-feira, ou toda quinta, ou toda sexta, você está publicando um capítulo do seu livro. Então você pode ganhar leituras. Eu conheço algumas pessoas, alguns escritores, né, que começaram na mesma época que eu, e que estão aí, ó, em editoras grandes graças ao Wattpad. Você pode colocar na Amazon, você pode colocar um preço de R$1,99 no seu e-book e vender pra caramba, até uma editora grande te achar. E é isso. A gente sempre sonha, né, em que uma editora grande venha bater a nossa porta e falar, quero te publicar. Esse daí é o meu sonho ainda, entendeu? E continua a fervilhar na minha mente, sim, de ter uma editora grande que me acolha, que fale assim, Sérgio, eu vou publicar o seu livro, teu livro vai estar por toda essa porra de país, entendeu? Então é isso. Essas aí são umas dicas iniciais para você, né, que tá querendo escrever, que tá querendo ver o seu livro publicado. Faça amizades literárias, procure editoras boas, procure editoras que te dê suporte, participe de fóruns literários, participe de feiras literárias, participe de bienais, entendeu? De todo meio, se envolva nesse meio literário. E uma dica muito importante, pessoal, você tem que estar sempre lembrado. Se você não for lembrado, você é esquecido, entendeu? Então isso aí eu aprendi muito. Se você estiver no meio, sabe? Se você estiver escrevendo alguma coisa, se você estiver botando alguma coisa lá na web, você vai ser lembrado. Se você não colocar nada, as pessoas vão se esquecer facilmente de você. Então não permita que isso aconteça. Corra atrás, entendeu? Corra atrás, a caminhada é longa, é cansativa, não desista. Muitas vezes eu sempre pensei em desistir, sabe? De falar assim, porra, isso daqui não tá dando certo. Mas eu tô aí, sabe? Continuando. Eu falei pra vocês que eu não vou pra Bienal, né? Mas assim, eu vou pras escolas, eu vendo no meu trabalho os meus livros. Eu vendo muito em escolas, entendeu? Eu gosto muito da interação dos alunos, de perguntas que eles me fazem a respeito do livro, e eu vendo bem em escolas, entendeu? Então, mas assim, a Bienal é uma coisa que te lança, né? Vamos falar a verdade. Você encontra pessoas que vão te agregar de uma certa maneira. E é isso, né? A gente sempre espera o nosso momento, e eu vou esperar o meu momento, e então eu vou esperar o meu momento, e não desista, tá bom? Não desista, faça como eu, vá, corra atrás, entendeu? Eu acho que às vezes eu fico muito frustrado porque eu não consigo algumas coisas, mas a minha mãe vem chegar pra mim e fala assim, não, você conseguiu muita coisa, você tá conseguindo muita coisa, mas o ser humano sempre quer mais, né, gente? Então, e eu aprendi que a ambição não faz mal a ninguém. Você não tá tirando nada de ninguém, eu não tô tirando nada de ninguém, então por que eu não tenho que ter ambição
em querer ser alguém, em querer ser um escritor famoso, em querer que o meu livro esteja em todos os cantos e que as pessoas façam fila, sabe, para poder comprar o meu livro. Eu sonho com isso, entendeu? E sonhar não custa nada. O sonho é meu, entendeu? Não tô tirando de ninguém, então, problema. Espero que vocês tenham gostado sinceramente do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe se você gostou do vídeo. Espero que as dicas tenham sido boas. Eu vou falar pra vocês em vídeos futuros a respeito de outras vivências nesse meio literário. Eu vou indo nessa, tá? Até a próxima. Acho que já falei demais, né? Tchau!